Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. Tema do vídeo agora: Flamengo vence o Inter pela vantagem mínima e de novo cai muito de produção no segundo tempo. Vamos falar sobre isso, vamos tentar analisar algumas coisas do jogo de ontem e o jogo da próxima semana, depois da vinheta. Mais um vídeo chegando aqui no canal do VSR na manhã desta quinta-feira, fazendo uma análise da vitória do Flamengo sobre o Internacional. Noite de quarta, o Flamengo venceu o Inter por 1-0, jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores, com o gol de cabeça de Bruno Henrique. Antes da gente começar, você deixa o like, se inscreve no canal, tudo isso é importante para esse vídeo chegar a mais gente aqui dentro do YouTube. E, claro, no primeiro comentário fixado do vídeo tem um link para você baixar o app do Flash Score, totalmente de graça, você não paga nada para baixar o app do Flash Score, nem para baixar, nem para usar, e é o aplicativo que eu tenho trabalhado aqui no canal do VSR para estatística, acompanhamento de jogos em tempo real, classificação em tempo real, tudo isso de graça no seu celular. Vou usar coisas do Flash Score nesse vídeo, é só ir lá, baixar, clicar no link, baixar, sem pagar nada. Estou gravando esse vídeo aqui na manhã de quinta-feira e na noite de quarta o Flamengo venceu o Internacional por 1-0 na primeira partida das oitavas de final da Copa Libertadores. Na quarta-feira que vem, 9h30 da noite, os dois voltam a se enfrentar no Beira-Rio. E claro, você conhece o regulamento da Libertadores, já tem um tempinho, não tem mais gol fora, então qualquer empate classifica o Flamengo, qualquer vitória, uma vitória do Inter, qualquer uma por um gol de diferença, leva a disputa para pênaltis. Vitória do Inter por 2 ou mais gols classifica o Inter direto e, logicamente, outra vitória do Flamengo classifica também o Flamengo. O jogo de ontem, ele traz um perfil que tem acontecido nos últimos jogos do Flamengo. Então, se a gente pega os últimos jogos do Flamengo aí, eu vou pegar o jogo contra o Ceará, o jogo contra o Ceará, Atlético Mineiro, o jogo da volta, o jogo contra o Mirassol e o jogo contra o Internacional. Desses últimos 4 jogos, estou pegando os últimos 4 jogos do Flamengo, todos eles têm um perfil muito parecido. O Flamengo fazer uma partida muito boa ou até excelente no primeiro tempo e cair sensivelmente de produção no segundo. Isso aconteceu nos 4 jogos, tanto contra o Ceará, no Castelão, tanto contra o Atlético Mineiro, o jogo da volta da Libertadores, mas esse da Libertadores foi que deu para perceber menos a queda de produção, porque depois das mexidas do Atlético, o jogo ficou um lá e cá muito grande, então diminuiu a sensação do Flamengo ter caído de produção. Mas se você compara o segundo tempo do Flamengo na Arena MRV com o primeiro tempo, você vê que o Flamengo caiu de produção. Sensivelmente a queda de produção contra o Mirassol. O Flamengo fez o primeiro tempo excelente contra o Mirassol, excelente, ganhou por apenas 1-0, mas poderia ter vencido por 2 ou 3, e no segundo tempo, depois que fez 2-0, tomou 2-1, e o Mirassol, em todo o segundo tempo, teve 3 ou 4 chances claríssimas de gol. O Mirassol poderia ter empatado o jogo. Como pelo que produziu depois de tomar o 2-1, o Flamengo também poderia ter feito, 3-1 ou 4-2 e por aí vai. Mas o Mirassol teve reais chances de empatar o jogo. E ontem contra o Inter, também uma queda sensível de produção no segundo tempo, com uma diferença em relação aos 3 jogos anteriores. O Inter não teve nenhuma possibilidade de fazer gol no segundo tempo. Se você olha o que o Inter fez no segundo tempo, apenas bolas cruzadas, bolas levantadas, que ou o Rossi saiu, defendeu, ou o Rossi tirou de soco, e já na reta final, uma jogada do Bernabé pelo lado esquerdo, que ele chuta e o Rossi cai no seu canto direito, sem fazer grandes sustos. Então, a única diferença do jogo do Inter contra os outros 3, em 1-1 com o Ceará na Arena Castelão, vitória sobre o Atlético Mineiro na Arena MRV e vitória sobre o Mirassol por 2-1, só tem uma diferença que no fundo acaba sendo positiva, pensando para a evolução do time e pensando para o jogo da volta também. O Flamengo no segundo tempo de ontem caiu muito de produção, mas muito, mas não sofreu praticamente nenhuma chance de gol.
que mostra muito o tamanho do desafio que o Internacional vai ter no jogo da volta. E eu vou falar sobre isso na segunda parte do vídeo. Eu queria ir ao Flash Score, ao app, e aqui colocar as estatísticas do primeiro e do segundo tempo, separados. Lá no app do Flash Score tem isso separado. Essas daqui, estatísticas do primeiro tempo. É isso? Estatísticas do primeiro tempo. 73% de posse de bola para o Flamengo, 27% para o Inter. Cadê? Isso. 73% de posse de bola para o Inter, para o Flamengo, 27% para o Inter, 8 finalizações do Flamengo, 1 finalização do Inter, 3 finalizações no alvo do Flamengo, 1 chance clara, 4 escanteios para o Flamengo, 0 para o Inter, 89% de aproveitamento de passe do Flamengo, 73% de aproveitamento de passe do Inter. Assim, 73% de aproveitamento de passe nesse nível de jogo, num jogo de Libertadores, de mata-mata, é um aproveitamento, assim, inaceitável. Inaceitável. A cada 4 passes que o Inter tentou, ele errou 1. Assim, isso é nesse nível. Se você falar um jogo de uma divisão inferior e tudo, beleza. Nesse nível de disputa é inaceitável um time ter, com um time com qualidade e bem treinado, com um técnico que sabe da importância da posse de bola, ter 73% de posse. Então você pega aqui que o primeiro tempo, o Inter não jogou. O Inter não fez nada. O Inter ficou no primeiro tempo como se fosse à mercê do que o Flamengo estava fazendo. O Flamengo fez 1-0, antes tinha tido uma bela oportunidade com o Luiz Araújo, que o Rocher fez uma defesa muito boa, para um goleiro do nível dele, uma defesa que a gente espera que um goleiro do nível dele faça. Depois teve uma outra chance com Plata, teve uma cabeçada ali sem tanto perigo, teve uma finalização do Bruno Henrique que saiu à direita do gol. Então o Flamengo teve oportunidade. Agora vamos pular para o segundo tempo. Aqui a estatística do segundo tempo, só do segundo tempo. A posse de bola do Flamengo que cai de 73% para 59%, 41% do Inter, 2 finalizações apenas do Flamengo, 4 do Inter, no alvo 2 do Inter, 1 do Flamengo, chances claras 0 para os dois lados, segundo a avaliação do Flash Score, escanteios aí sim, o Inter teve 5 escanteios, o Flamengo 0. E de novo, aproveitamento de passe, o do Flamengo caiu demais, era 89% no primeiro tempo, a 83% no segundo, e o do Inter continuou muito ruim, 72% de aproveitamento de passe. Então assim, tá muito claro que o Inter, se quiser avançar na próxima quarta-feira, o Inter vai precisar ser mais preciso ou trazer o seu aproveitamento de passe para um nível aceitável. Que eu vou repetir, um time da qualidade do Inter, um jogo de Libertadores, de mata-mata de Libertadores, 72% de aproveitamento de passe é inaceitável. O time não vai conseguir produzir errando 1 a cada 4 passes que tentar. Então assim, se você pega por estatística, a queda de desempenho do Flamengo é nítida. Tem um pouco de melhora do Inter? Tem, com certeza. O Inter adiantou mais as suas linhas, o Inter mostrou um pouco mais de competitividade no segundo tempo, pareceu ser um time muito apático no primeiro, subiu um pouco as suas linhas, tanto a linha de defesa quanto os 2 jogadores de meio campo. O Thiago Maia, por exemplo, fez um belo jogo, melhorou, subiu ainda mais o nível de jogo no segundo tempo. O Alan Rodrigues entrou um pouquinho no jogo, o primeiro tempo dele foi muito ruim, e claro, o Alan Patrick entrou no jogo. O Alan Patrick foi percebido em campo, e a gente está falando de um dos melhores meias do Brasil. Se você fizer uma lista de meias dos últimos, 3 anos, é obrigatório nessa lista. Se você fizer uma lista de 5 meias dos últimos 3 anos do futebol brasileiro, o Alan Patrick está. No primeiro tempo ele parecia que estava assistindo o jogo dentro do campo, no segundo ele começou a aparecer, puxou jogada, recebeu essa bola nas costas dos volantes do Flamengo, esperou, foi uma espécie de uma mola ali para acionar quem subia pelos lados. Então, no segundo tempo, o Alan Patrick apareceu. Então, é evidente que o Inter melhorou no segundo tempo, então tem parte disso acreditada a melhora do Inter. O Inter no primeiro tempo foi, assim, o Inter no primeiro tempo parecia que era um time de jogo treino, porque o Inter não teve nenhuma postura de
estar jogando um jogo de mata-mata de Libertadores no primeiro tempo. No segundo ele teve. Então a gente tem que atribuir um pouco a melhora do Inter? Tem. Ao mesmo tempo, se essa queda de desempenho do Flamengo aconteceu evidentemente, mas nitidamente nos últimos 4 jogos, é porque tem um padrão. Então eu quero ser justo aqui. Eu não quero dizer que é só devido à melhora do Inter, mas a melhora do Inter tem que ser reconhecida. Mas eu também não posso aqui fugir ao meu compromisso de análise, e eu também não estou preocupado com parte da torcida do Flamengo que vem aqui no canal e diz, não, você não existe, você é um flamenguista de merda, você não sei o quê, você cobra o Flamengo, mas não cobra o outro, você cobra mais o Flamengo para parecer isento. Irmão, eu não tenho nenhum problema de parecer isento, muito pelo contrário, o meu interesse é ser isento. Então, e eu também não estou nem aí se você pensa que eu cobro mais o Flamengo. Eu não faço isso, eu faço análise. E na análise é evidente que nos últimos 4 jogos é um padrão. O Flamengo caiu muito de produção no primeiro tempo. No segundo tempo, o que pode ser isso? O Flamengo corre demais e gasta muita energia no primeiro tempo? Pode. O Flamengo se desgasta e, ao se desgastar, não consegue impor o seu jogo de diminuir o campo, de subir as linhas, de atacar tudo e jogar tudo em função do perde e pressiona? Pode. O técnico adversário, quando vai para o intervalo, percebe o que está fazendo o Flamengo e consegue neutralizar e consegue diminuir? Pode ser. O Flamengo tem, consciente ou inconscientemente, a tentativa de, já que já está ganhando por 1-0, e nesses 4 jogos o Flamengo fez gol no primeiro tempo, é uma característica. Nos 4 jogos citados, 1-0 contra o Ceará, gol do Arrascaeta, 1-0 contra o Atlético Mineiro, gol do Cebolinha, 1-0 contra o Mirassol, gol do... nem lembro de que foi, Léo Pereira, né? Gol do Léo Pereira, e 1-0 ontem, gol do Bruno Henrique. Os 4 jogos, então, consciente ou inconscientemente, o Flamengo fala, já estou vencendo os jogadores, não imagino que seja a ordem do Felipe Luiz isso, mas talvez os jogadores entendam e falam, vamos baixar um pouquinho a altura dessas linhas, para a gente roubar mais perto e sair no contra-ataque, porque lá o outro time vai estar mais desorganizado, mais espaçado? Pode ser, mas é nítido, é evidente que o Flamengo no segundo tempo, ele perde a capacidade, ele perde a intensidade, melhor dizendo, e ao perder a intensidade, ele perde a capacidade de retomar a bola, e ao perder a capacidade de retomar a bola, ele perde a capacidade de controlar o jogo. E com os jogadores que o Flamengo tem, qual é o grande pegador de marcação do Flamengo atualmente? Quem é esse grande pegador? Não tem. Não tem. O Jorginho é um grande pegador no meio-campo? Não. O Alan é um grande pegador no meio-campo? Muito pelo contrário. Os laterais, o Alexandro, um jogador que ainda precisa dosar energia e tudo? Não. Talvez os grandes pegadores do meio-campo, os grandes pegadores de marcação do Flamengo sejam talvez os pontas. O que o Lino, até mentalidade europeia, voltou ontem, roubou umas 2 ou 3 bolas que o jogador do Inter olhou, quando foi ver já estava passando. O Luiz Araújo, então assim, isso daí é uma coisa nítida. O Flamengo, a forma como o Flamengo joga, ele precisa ter a posse de bola. Por quê? Para fazer gol? Não, ele precisa ter a posse de bola para sofrer menos defensivamente. O Flamengo, do jeito que está, ele se defendendo em bloco baixo, ele vai sofrer, como sofreu contra o Mirassol, como sofreu contra o Atlético Mineiro, como sofreu contra o Ceará. O Ceará mandou bola na trave, depois do 1-1, teve pelo menos 2 chances muito boas. A boa notícia é que ontem o Inter não teve nenhuma boa chance quando o Flamengo estava sem o controle da posse de bola. Não teve nenhuma. O jogo iria terminar 1-0, o Luiz Araújo ainda teve uma chance ali, provavelmente a única chance de verdade do Flamengo no segundo tempo, depois da jogada do Cebolinha pela esquerda, e que ele chutou e o Rocher defendeu ali com o pé, meio no susto ali. Então, assim, esse é um ponto. Tem essa questão que é nítida, e ontem, acho que pela primeira vez, o Felipe Luiz reconheceu que o Flamengo caiu muito de produção no segundo tempo. Isso daí é nítido, tá aí para qualquer um ver. Já que eu falei aqui de uma execução ruim de jogadores do Inter, o Aguirre fez um jogo muito ruim, o Alan Rodrigues fez um jogo muito ruim, o Alan Patrick não apareceu no primeiro tempo, foi melhor no segundo, o Bruno Tabata não apareceu, um jogo muito ruim também. No Flamengo a gente também teve jogadores com uma execução bem ruim. O Plata errou tudo que tentou,
O Bruno Henrique fez o gol, mas não longe de ter feito um grande jogo. O Luiz Araújo, uma dedicação absurda, e por isso ele se destacou, mas com bola, com execução, com finalização, não jogou bem. Acho que teve um cara que jogou muito e fez uma partida soberba, mais uma, que é, além dos dois zagueiros, né, que são muito bons e contribuem para essa subida. Então você pega até a postura dos zagueiros no primeiro tempo, você vê o Léo Ortiz e o Léo Pereira dando bote na linha do meio campo, às vezes dando bote e roubando bola no campo de ataque, no segundo tempo mais atrás. E aí, lógico, o Flamengo marcando mais abaixo vai sofrer, porque os jogadores não têm característica de pegada. Então, tirando os dois zagueiros, para mim, que partida do Jorginho. O primeiro tempo do Jorginho é um primeiro tempo de manual, de rodar a bola, de subir pressão, de coordenar a pressão, de fazer essa bola girar, de acelerar a passe. Primeiro tempo muito bom do Jorginho, e no fim, o Flamengo venceu por 1-0, o gol do Bruno Henrique, mais um gol decisivo do Bruno Henrique, um belo escanteio cobrado pelo Luiz Araújo na cabeça do Bruno Henrique. Tem ali aquelas jogadinhas marcadas e mérito para o Rodrigo Caio, que deu uma outra efetividade para as jogadas de bola parada do Flamengo desde que chegou. E aí, depois desse embolo ali na altura da pequena área, a bola sobrou lá na altura da marca do pênalti para o Bruno Henrique cabecear uma cabeçada longa, mas forte, muito bem colocado, para fazer 1-0. Vamos para o jogo da volta. O jogo da volta, cara, tem algumas questões aí claras, que são, a primeira, uma inversão da atmosfera do jogo, né? Ontem o Maracanã estava com quase 68 mil pessoas, mais de 68 mil pessoas, o Flamengo teve mais de 63 mil pagantes, mais de 5 milhões de renda, Maracanã todo no ambiente, na pegada, na atmosfera do Flamengo, torcida empurrando o time e tudo. Essa atmosfera se transfere, lógico, para o Beira-Rio. Beira-Rio respira Libertadores, Beira-Rio vai estar lotado, a torcida vai empurrar demais o Internacional, vai ter todas aquelas ações antes do jogo, então vai ser um ambiente hostil para o Flamengo, sem dúvida nenhuma. Então tem essa inversão lá. O Internacional precisa vencer o jogo para ficar vivo, por qualquer placar. Vencer o jogo por 1-0, fica vivo para pênalti. Vencer o jogo por 2 ou mais, classifica. O retrospecto do Flamengo jogando no Beira-Rio não é dos melhores. Então, essas são questões que favorecem ao Inter. O Inter vai ter que ser muito mais agressivo, vai ter que ser muito mais preciso na hora de cuidar da bola, como não foi no Maracanã, para gerar pressão, gerar impacto, empurrar o Flamengo para trás e tentar ganhar o jogo pelo menos por para forçar a prorrogação. Para forçar a prorrogação não, perdão, para forçar a pênalti. Tem uma questão, o Flamengo, no ano, o Flamengo perdeu apenas 4 partidas. Dessas 4 partidas, apenas uma foi por 2 gols de diferença. O Flamengo perdeu para o Bayern de Munique por 4-2. Todas as outras 3 derrotas, e aí eu estou colocando apenas as derrotas cujo time foi treinado pelo Felipe Luiz, né? O Flamengo jogou 3 ou 4 rodadas no começo lá do Campeonato Carioca, treinado pelo técnico do Sub-20, treinado por um time Sub-21 lá. Com o Felipe Luiz, o Flamengo perdeu 4 jogos. Só 4-2 para o Bayern de Munique, foi por 2 gols de diferença. Os outros, Central Córdoba ganhou do Flamengo no Maracanã por 2-1, o Cruzeiro ganhou do Flamengo no Mineirão por 2-1 e o Santos ganhou do Flamengo por 1-0 na Vila Belmiro. Todas as outras 3 derrotas por apenas 1 gol de diferença, que leva o jogo para a prorrogação. O Internacional sabe que o time do Flamengo é um time muito duro de ser batido. Muito duro de ser batido. Então, o Inter vai precisar ser agressivo, o Inter vai precisar ser preciso, como não vem sendo nos últimos jogos, como não vem conseguindo ser nos últimos jogos. Acho que o melhor jogo dessa série aí foi a vitória contra o Red Bull Bragantino ali, fora de casa. E isso é um desafio para o Inter do Roger. O Roger até deu uma análise ali que eu discordo completamente, dizendo que no primeiro tempo o Inter deixou o Flamengo onde o Inter queria. Eu discordo, né? O Flamengo jogou o tempo todo da intermediária, do meio campo do Inter para dentro da intermediária. O Inter não conseguiu chegar, o Inter não teve solução ofensiva. Se o Inter tiver uma outra postura dessa, ainda que no primeiro tempo, vai ser o equivalente a ele jogar 45 minutos fora de um jogo de 90. Então, eu imagino que o Inter vai ter que se expor mais, vai ter que ser mais agressivo,
E aí, vai levar mais perigo ao Flamengo? Vai, mas também vai estar mais suscetível a contra-ataques, a uma bola longa pro Samuel Lino atacar o espaço, correr. Gostei muito do Samuel Lino no primeiro tempo, caiu demais também no segundo, tanto é que foi substituído merecidamente na minha visão, e o Flamengo terá a volta do Arrascaeta, né? Acho que está muito claro que o Arrascaeta vai ser segundo atacante com o Felipe Luiz. Ele não é 10, ele pode fazer o papel em algumas situações? Pode, mas ele é segundo atacante, o cara que vai estar lá perto da área, e aí eu acho que a finalização da jogada com o Arrascaeta presente, eu acho que vai ser uma outra. Então, para o jogo da volta, eu continuo vendo o Flamengo como favorito, continuo vendo, mas é uma eliminatória 100% aberta. É uma eliminatória totalmente aberta. Por quê? O Inter ganhar do Flamengo no Beira-Rio, certa vez o Abel foi crucificado por ter falado isso, mas ele não estava de todo errado, talvez o contexto que ele falou não foi dos melhores, mas é isso. O Inter ganhar do Flamengo por 1 gol de diferença no Beira-Rio é um resultado completamente esperado, né? Até pela força do Inter em casa, até pela qualidade do time do Inter, mas o Inter sabe que o Flamengo é um time muito difícil de ser batido. Então continuo achando, já achava e continuo achando o Flamengo favorito, mas é um confronto totalmente aberto. O que você acha? O que você pensa? Diz aqui embaixo nos comentários. No mais, like, se inscreve no canal, sininho das notificações. Primeiro comentário fixado do vídeo tem um link para você baixar o app do Flash Score. Totalmente de graça, você tem um aplicativo fenomenal para estatística, acompanhamento de jogos, classificação, tudo isso em tempo real no seu celular. Obrigado demais pela audiência, um abraço. Tchau.